Aleluia. Olha, preciosa irmã. Vamos ficar de pé. Amém? Vamos ficar de pé. Apocalipse, o capítulo 3, o verso 21. Amém? Apocalipse, capítulo 3, o verso 21. Acharam? Apocalipse capítulo 3, verso 21. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Pai, a Ti, por Tua palavra, pelo Teu Espírito, por esse sólido companheirismo que nós temos, de mentes iguais, de pessoas que creem da mesma forma e que estamos buscando, Senhor, a perfeição, talvez não a perfeição humana, mas aquela perfeição que um dia, Senhor, Tu almejaste para cada um de nós, a perfeição da nossa alma. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada coração. Amém. A escritura que nós tivemos foi: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu queria poder parar, escutar alguém e concordar 100% com as pessoas. Eu não consigo isso. Amém? Aí você vai pensar assim: o senhor não consegue, por quê? Porque o senhor é melhor que os outros? Não. É porque eu tenho uma responsabilidade. E a responsabilidade que eu tenho com Deus é de mostrar um pouco mais além do que a perfeição humana pode mostrar. Você viver bem, você nascer de novo, você ser um bom dizimista, um bom ofertante, você não ofender seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, tudo isso humanamente nós já devemos fazer. Amém? Não mentir, não roubar, não prostituir, não adulterar, não fazer essas coisas. Isso aqui você não precisa ser crente para poder fazer. Já há uma lei que te manda fazer isso. Agora, é claro, a Bíblia reforça isso. Amém? E às vezes eu fico pensando como é que as coisas acontecem e como às vezes nós passamos tão por cima da mensagem. Por que o senhor leu esse parágrafo, ou melhor, esse versículo? É porque ele fala de vitória, de vencer. E o irmão Branham diz na mensagem à Era de Laodiceia, parágrafo 148, que não haverá ninguém assentado naquele trono, amém, no trono do vencedor, que não haja vivido a palavra. Então a pessoa pode ser o melhor crente da igreja, de todos os tabernáculos. Se fizerem uma eleição de todos os tabernáculos ao redor do mundo, o camarada pode vencer e ser o melhor
cristão de todos os tabernáculos. Entre todos. Ter uma boa vida, um bom casamento, um bom emprego. Pode criar os filhos de maneira magnífica. Pode nunca ter ofendido a esposa. E olha que nós estamos perdendo muito nisso, tá? Nós precisamos ter caráter. De saber respeitar nossa esposa, nossa companheira. De saber como posicionar as coisas para que Deus possa abençoar, porque você sabe, a esposa, ela é o vaso mais frágil. Então, pode-se fazer uma enquete, uma pesquisa, e digamos que você ou eu, ou qualquer um de nós seja escolhido o crente mais santo, com o melhor casamento, com a melhor vida, que nunca ofendeu, que quando chega perto de uma formiga, dá aquele saltinho no estilo, mas não posso dizer de ovelha, de cabrito, né? Aquele saltinho para não magoar uma formiga. Mas se você não viver a palavra, isso não vai adiantar nada. Mas como um homem, uma mulher, um jovem, um pastor, diácono, evangelista, seja quem ele for, que foi escolhido o melhor crente de todos os tempos, em todo e qualquer lugar, como é que um camarada desse não vive a palavra? É porque você tem que viver a palavra do dia. E é nesta palavra do dia onde muitos, infelizmente, não conseguem encaixar a sua vida, encaixar seu ministério, encaixar sua chamada. E é onde eu gostaria de poder parar, escutar alguém e concordar 100% com essa pessoa. Eu queria poder fazer isso, porque nós temos ótimos pregadores dentro das igrejas da mensagem. Se eu disser que não, eu estaria mentindo. Homens que pregam a cura de uma maneira magnífica, que pregam perdão de pecado de uma maneira magnífica, que pregam vida vivida de uma maneira tremenda. Mas quando chega por aqui, irmãos, para ver se eu sou louco mesmo ou se é o que a gente precisa. Na mensagem A Era de Laodiceia, parágrafo 38, diz: agora, este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, verso 7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Amém? Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Mas isto aí, pastor, é diferente. Isso não é para agora. Será mesmo que isso não é para agora? Se eu for dizer assim, isso realmente não é para agora. Isso já aconteceu 60 anos atrás. Quase 60, né? Mas se você vier aqui, aonde o nosso profeta, ele é aquele que nós deveríamos parar e analisar. Você não quer crer em mim? Creia no seu profeta, naquele que você diz crer ser o seu profeta. Olha aqui o que ele diz. Deixa eu ver se eu pego bem aonde eu quero. Mensagem: quem é este Melquisedeque? Notem, como escultor, ele esconde uma máscara sobre aquilo. Isso é o que Deus tem feito nessa era. Tem estado escondido. Todas estas coisas têm estado escondido.
e devem ser reveladas nesta era. Agora a Bíblia diz que seriam reveladas no último tempo, correto? É como um escultor guardando a sua peça de obra bem coberta até o tempo em que ele tira a máscara e ali está. Isso é o que a Bíblia diz. Tem sido uma obra que tem estado encoberta e tem estado escondida desde a fundação do mundo, e o seu mistério séptuplo. Deus prometeu neste dia, na era da igreja de Laodiceia, que ele tiraria a máscara completa e nós poderíamos vê-la. Amém? E veja se não foi isso que aconteceu. Veja se não foi dessa maneira que Deus fez a coisa toda. O problema é que muitas vezes nós queremos compreender os mistérios de Deus através do nosso próprio intelecto e nosso entendimento. E alguns irmãos pregam isso com uma beleza tão grande, como por exemplo, você quer ver um exemplo bom na Bíblia para nós? Veja aqui, Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Portanto, ou porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Preste bem atenção no que o seu profeta fala. Amém? Depois nós vamos voltar lá. Porque eu acho interessante, eu perdi o outro papel, mas eu acho interessante que Deus, a primeira coisa que Deus deu para a sua família na terra, para se sustentarem, foi a sua palavra. E aquela era a palavra daquele dia. Amém? A palavra daquele dia, Deus deu para aquele povo daquele dia poder se sustentar e viver por ela. E Eva, infelizmente, não conseguiu viver aquela palavra daquele dia. Amém? O irmão Branda diz que para poder encontrar vida, você tem que poder, ou você tem que confiar na palavra. Se você não confiar na palavra, você nunca encontrará vida de maneira nenhuma. Mas veja aqui, antes da fundação do mundo, tá? Antes da fundação do mundo, 70, a mensagem quem é o Melquisedeque, o seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. Então, disso, ele se fez a palavra, a teofonia que podia aparecer e desaparecer. E então ele se fez carne, voltou novamente, ressuscitou esse mesmo corpo numa condição glorificada. Porém, vocês passaram pela teofania e se fizeram homens de carne para serem tentados pelo pecado. Mas lembre-se, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Para serem tentados pelo pecado. Então, aspas, se este tabernáculo terrestre, falando do seu corpo, for desfeito, temos um esperando. Não temos ainda corpos, porém, olhem, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal de vocês
lança este corpo em sujeição a Deus. Aleluia. Ou melhor, em sujeição, perdão, sujeição a Deus. Você torna esse corpo, depois que você recebe a palavra, você torna esse corpo sujeito a Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. E aquele que é nascido de Deus não comete pecado, não pode pecar. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ali o tem, vejam. Amém? Eu não acho, claro que nunca vai ser errado, você ou um pregador pregar os rudimentos da mensagem, um evangelista. Eu não sei porque os nossos evangelistas só pregam rudimento quase. Dificilmente eu vejo um evangelista se levantar para pregar alguma coisa, algo que saliente, algo mais profundo na mensagem. Aí a gente chega a um ponto que as pessoas dizem: mas eu tenho que pregar no nível. Não existe nível. Quanto mais profundo você for, mais a igreja se fortalecerá. Amém? Mas ele continua aqui, ele diz assim: vocês não têm que dizer, ou melhor, ali eu tenho, veio. Isso torna seu corpo sujeito. Você não tem que dizer, se eu tão somente pudesse deixar de beber, se eu tão simplesmente pudesse, tão somente pudesse deixar de beber. Ele diz: apenas entre em Cristo. É só isso que nós precisamos, entrar em Cristo. Agora, o que é Cristo nesse dia? 202, ao nascer do sol, Cristo é os seus. Amém? Cristo é os seus. Cristo não são as mensagens de antes. O pregador precisa ter essa desenvoltura. Pregar que a pessoa não pode beber, que não pode fumar, que não pode prostituir. Tudo isso, irmão, está dentro da Bíblia. Vocês pegam as mensagens mais antigas do irmão Brana, está lá dentro também. Mas e mistérios revelados? Onde estão? A mensagem de William Brana era para revelar os 7 trovões contidos nos 7 céus. Onde está isso? Onde estão os pregadores da mensagem que posicionam muito bem vida vivida, casamento perfeito, mas não falam uma palavra de selos revelados? Hein? Selos revelados é algo diferente. Contém vida vivida, contém, mas vai além. É algo que posiciona o crente na mensagem do dia. Eu não vou dizer que isso aqui é ruim, não, irmão. Isso aqui é a mensagem de 65. Quem é este Melquisedeque? Amém? Porque o seu corpo, apenas entra em Cristo e tudo se vai. Veja. Porque o seu corpo está sujeito ao Espírito. Amém? Não está mais sujeito às coisas do mundo. Elas estão mortas. Seus pecados são sepultados no batismo. E vocês são novas criaturas em Cristo. E seus corpos tornam-se sujeitos ao Espírito e tratam de viver um tipo correto de vida. Amém? Mas veja só, o irmão Brana não falou só isso, irmãos. Amém? O
nosso profeta não posicionou só esse tipo de coisa. Isso aqui é um exemplo bem claro. Essa frase serve como frase de efeito para nós. E depois que a luta termina, depois que você já tem vencido a si mesmo, então é quando vocês se tornam parte de Cristo e se fazem parte deste ser. Entendem? Nós temos que ser, sim, participantes da natureza de Cristo através do novo nascimento. Um nascimento que o mundo não pode produzir dentro de você, que a teologia não pode produzir dentro de você, que a filosofia não pode produzir dentro de você. Nós temos que ter acesso às coisas profundas de Deus. Deus tem alimentos específicos para a sua igreja neste dia. E por que parece tão difícil para os nossos irmãos entenderem isso? Tem gente que diz assim: não, mas isso aí pode atrapalhar a igreja. Isso não atrapalha a igreja, irmão. A igreja, ela quer isso. Amém? A igreja, a predestinada, a eleita, ela quer poder estar em gozo espiritual com Cristo, e para isso é necessário a mensagem do dia. Sem a mensagem do dia, essa igreja não chega. Vou poupar as palavras, tá? Amém? Como vocês, mulheres que alegam ter o Espírito Santo usando shorts e coisas assim, como poderiam fazê-lo? Como poderia o Espírito de Deus em vocês alguma vez deixar que vocês fizessem tal coisa como aquela? Simplesmente não pode ser. Certamente não pode ser. Ele não é um espírito imundo. É um Espírito Santo. O homem, ele pode perder tudo nessa vida, menos a sua fé. A mulher pode perder tudo nessa vida, menos a sua fé. Hoje nós temos crentes na mensagem que preferem usar uma calça comprida, mulheres, para não perder a oportunidade do emprego, do que sustentar-se pelo assim diz o Senhor. É porque ainda não nasceu de novo. É porque não tem Deus dentro da sua alma. Porque a hora que você tiver Deus dentro da sua alma, você não aceitará nada que o diabo te ofereça. Então, quando vocês se tornam sujeitos a esse Espírito, com letra maiúscula, claro, isso faz com que todo o seu ser seja sujeito àquele Espírito. E esse Espírito não é nada no mundo senão a palavra semente manifestada ou vivificada, aleluia, feita viva. E quando a Bíblia diz não faça isso, esse corpo rapidamente se afasta disso. Amém? E não há nenhuma pergunta, mas por quê? Você já viu uma criancinha como é? A criancinha, é interessante, a criança ela começa a falar, ela entra numa fase de falar. Você pode notar, qualquer criança em qualquer lugar do mundo é da mesma maneira. Ela entrou numa fase de começar a falar, começa: papai, por que isso? Por que aquilo? Mamãe, por que tal coisa? Por que aquela outra coisa? Mas isso aqui é por quê? Aquilo ali é por quê? Você pode notar, você que tem netos, pode notar. Não é assim?
começa aquela sessão, eu que fui um pai muito tardio, irmão, pensa numa coisa que eu não suporto, é pergunta, às vezes, tá? Aí ter meu filho toda hora perguntando, papai, por que isso, papai, o que é aquilo, papai, o que é aquilo outro, e pensa numa pessoa extremamente calma como eu sou. Irmão, nem Moisés era calmo como eu sou. Vocês sabem que Moisés não era tão calmo assim, né? Mas eu sempre fui muito calmo. E ele me perguntando toda hora, pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, por que aquilo outro? E nessas horas você tem que ser pai, né? Tem que responder. E tem pergunta que as nossas crianças fazem, nossos filhos fazem, que não tem como você responder. É igual as perguntas da irmã Cristina, minha esposa. Aí ela vem com uma pergunta que abrange de Gênesis a Apocalipse, novo céu e nova terra. Eu digo, misericórdia, Jesus, me dá capacidade para isso, Pai. Mas é assim. Os filhos, eles perguntam. E é melhor perguntar do que você ficar com dúvida e não saber aquilo que você tem necessidade de saber. Vocês sabem? Não, vocês não sabem, na verdade, né? A minha mãe, ela queria que eu fosse... Minha mãe queria que eu fosse professor. Aí uma vez ela disse, meu filho, por quê? Eu tenho outro irmão que é professor também. Também não, porque eu não sou professor, tá? Mas ele é professor. Aí ela disse, por que tu não faz igual teu irmão? Por que tu não faz um curso para poder lecionar? Eu olhei para a mamãe e disse para ela, dona Graça, eu não tenho paciência para isso. Deus me chamou para isso. Acho que é justamente para eu poder ser calmo, assim como eu sou, ser paciente. Mas pensa uma coisa que sinceramente eu não consigo. Eu começo a ensinar, a primeira pergunta vai tudo bem. Mas depois da segunda pergunta em diante, já me falta um pouco a paciência, a calma. Mas é assim. Tem gente que foi talhada para isso. Meu irmão foi talhado para ser professor. E eu não fui talhado para ser professor. Tá? Mas veja. Então, quando você se torna um sujeito a este espírito, isso faz com que você, com que todo o seu ser seja sujeito àquele espírito. E esse espírito não é nada no mundo senão esta palavra, semente manifestada ou vivificada, aleluia, feita viva. E quando a Bíblia diz não faça isso, esse corpo rapidamente se afasta disso e não há nenhuma pergunta. Amém? Mas se você observar, é quando você é possessão desse espírito. Enquanto você não é possessão desse espírito, ou enquanto uma pessoa não é possessão desse espírito, mas por que, pastor, mesmo uma mulher não pode cortar o cabelo? Por que uma mulher não pode usar um batonzinho claro, pintar as unhas? Por que isso? Por que aquilo? Se tomam pessoas que não nasceram de novo, eles sempre estarão batendo na mesma coisa. E o que é? É o penhor da ressurreição. Este é o corpo, e este corpo será ressuscitado outra vez, porque já tem começado. Estava uma vez sujeito ao pecado, lama e corrupção, porém agora tem o penhor, tem se tornado celestial. Amém? Tem se tornado
celestial. Você já parou para observar isso? Se nós estamos nos tornando celestiais? Quando alguém diz que tem o Espírito Santo e aceita algo que é contrário à palavra, isto mostra que não é o genuíno Espírito Santo. Amém? Você pode observar que há pessoas que você vai conversar com elas e elas logo se inflam igual aquele peixe baiacu. Se enche todo e diz: mas eu sou batizado no Espírito Santo com fogo, falo em línguas.